Há poucos dias, conversamos aqui no programa com a Flávia Tomita, diretora técnica do Instituto Rio-Grandense do Arroz, e ela nos contou quais são as expectativas para a produção de arroz na safra 24/25 aqui no Rio Grande do Sul. Agora a gente conversa com a meteorologista Jossana Cera, também do IRGA, para saber, em termos de clima, o que é possível esperar para essa safra. Tudo bem, Jossana? O que o produtor pode esperar aqui no Rio Grande do Sul? Ainda é esperado o fenômeno Laninha? Sim, na verdade, desde o final do último evento Ah, tá dando aquele mesmo bug, né? sobre a Laninha, né? Então, há uma grande expectativa em torno disso, do desenvolvimento da Laninha. Só que até o momento ela ainda não veio, né? Eu digo, a menina Laninha está nos pregando uma peça. Porque o resfriamento no Oceano Pacífico Equatorial, que é a característica da Laninha, né? Ele iniciou lá em abril, maio, e meio que estagnou, e até o momento a gente segue em neutralidade, né? Neutralidade significa que a gente não tem nem El Niño, nem Laninha. Nos últimos meses, as anomalias nessa região do Oceano Pacífico começaram a ficar negativas, um pouco abaixo da média, mas não o suficiente para caracterizar a Laninha. Para caracterizar a Laninha, a gente precisa de anomalias abaixo de menos 0,5 graus Celsius. E aí, nos últimos 2 meses, ficou em menos 0,1 e menos 0,2. Então, por isso que a gente vem dizendo agora que a gente está em neutralidade com viés frio, né? Ou seja, poderão haver algumas características de Laninha no decorrer da safra, né? De agora em diante, mas não tão, em princípio, né? Não tão intensas, principalmente no que diz respeito às chuvas, né? Então, a Laninha, por enquanto, ainda não aconteceu. E o que representa essa neutralidade para o produtor, Jossana? Quando a gente pensa em neutralidade, logo nos remete a nossa cabeça a pensar em normalidade. Normalidade de temperaturas, de precipitação. É o que a gente espera, mas nem sempre ocorre dessa forma. Então, quando a gente não tem um fenômeno climático de grande escala, por exemplo, ter um El Niño com uma intensidade moderada, forte, ou uma Laninha com intensidade moderada, forte, tudo que ficar nesse meio termo pode ocorrer de que o clima, né, ele não se comporte da maneira que a gente espera. E com a neutralidade, a gente não tem essas forçantes, que a gente chama. Então, outros fenômenos de menor escala acabam impactando o clima. Então, é comum e é difícil de prever, né, a gente ter alguns períodos com chuvas até frequentes, lembrando um El Niño, períodos de chuvas em menor volume, menor frequência, né, alguns períodos de estiagens um pouco mais prolongadas, lembrando um pouco da Laninha, ou até mesmo a gente ter uma safra aí com uma certa regularidade nas chuvas. E aí a ressalva que a gente faz, né? Nós já tivemos alguns anos em que com neutralidade, né? E que a gente teve estiagens um pouco mais intensas. O exemplo que eu dou, e o último que a gente teve, né? Foi a safra 2019-20, onde a gente teve algumas regiões aí com bastante deficiência de chuvas. Mas teve alguns outros eventos de neutralidade em que a safra ocorreu com uma maior tranquilidade. Então, aquilo tudo pode acontecer. O que eu espero? Uma safra um pouco mais tranquila, né, em relação às últimas que nós tivemos, né, 2 com estiagens muito intensas, a última muito úmida, chuvosa, algo mais tranquilo, mas que tenha em algum momento nuances de Laninha, ou seja, alguns períodos sem chuvas um pouco mais prolongados, nada muito grave, mas pode ocorrer de alguma região ou outra ter menos chuvas, né? O exemplo que eu dou e que a gente vem observando no decorrer dessa safra 24/25 é a fronteira oeste, onde
várias das outras regiões do estado registram chuva, e a fronteira oeste, principalmente bem o extremo oeste, a gente observa um menor volume de precipitações comparadas às demais regiões. Dá para se dizer, então, Jossana, que a neutralidade acaba preocupando mais por não se saber o que vem pela frente? Preocupa bastante, a gente fica, como meteorologista, né, até um pouco ansioso, no que diz respeito a gente conseguir fazer uma previsão assim de médio e longo prazo mais assertiva possível para o produtor, né, porque a gente entende a importância disso. Mas o que eu diria assim para a safra de arroz? A gente teve alguns problemas no início da semeadura agora, devido ao excesso de chuvas, uma frequência muito alta de eventos de precipitação, principalmente em setembro e início de outubro. Agora está alinhando um pouco mais. Mas pensando no decorrer da safra como um todo, daqui para frente, para o arroz, tanto neutralidade quanto a laninha é interessante porque a gente tem mais dias com sol, principalmente no verão, aqueles meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Existe essa tendência, né, de ter mais radiação solar, né? E o arroz gosta, né? O ditado que a gente diz, água no pé e sol na cabeça. Então, Sim, diante de uma então, diante de uma situação de neutralidade, o impacto para o arroz eu acredito que vai ser positivo. Agora, claro, para as culturas de sequeiro que dependem de irrigação, aí a conversa muda um pouco, né? Porque a gente poderá vir a ter esses períodos de estiagem. E só lembrando o último ano, que foi de um El Niño bastante intenso, mesmo com esse período que foi marcado por bastante chuvas, houve um período crítico ali entre janeiro e fevereiro, em que faltou água em alguns momentos. Então, eu lembro de alguns produtores que têm, né, de fazerem irrigação das lavouras de soja. Então, se em um El Niño intenso a gente teve essa necessidade, imaginem com neutralidade ou com laninha. Essa necessidade, com certeza, vai ser maior, né? E para a soja, Jossana, quem trabalha na rotação da soja com arroz pode aproveitar, então, esse sistema de irrigação? Com certeza, né? Esse é a parte boa da soja em irrigação, claro, além dos benefícios que ela tem depois para a lavoura de arroz, né? Aproveitar toda essa estrutura para irrigação. Então, em havendo água, né? Agora, esse ano, a gente está iniciando a safra com os reservatórios a pleno vapor, né? Os reservatórios cheios. Então, acredito que quem tem a barragem ou açudes, esse não vai ser um fator limitante nessa safra. Então, pode fazer uso, em algum momento crítico, né, de maior necessidade, da irrigação para a soja, sim, com certeza. E essa capacidade plena das barragens que você mencionou, ela não acontecia desde quando? Na verdade, a safra passada também, a gente iniciou com elas cheias, né? Mas, claro, em função da El Niño e todas aquelas chuvaradas que a gente teve ali no mês de setembro. Mas elas, provavelmente, a maioria delas, principalmente na fronteira oeste, acabaram enchendo totalmente nesse período de setembro de 2023. Então, a safra 22-23, a gente teve bastante problemas com isso, né? Principalmente na fronteira oeste, parte da campanha fronteira oeste, aquela região mais a oeste do Rio Grande do Sul. A gente estava, né, iniciava a safra já com as barragens sem estar com 100% da capacidade. A gente estava na torcida aqui porque o último Laninha fraco teve recorde de produção no estado, né? Será que isso vem dessa vez? Então, assim, a gente está na expectativa se a laninha vai acontecer ou não, né? Eu acredito que para essa safra não vai ocorrer, mas, de qualquer forma, como ele falou, realmente a laninha da safra 2021, né, foi uma laninha de fraca intensidade e a gente teve recordes, o recorde de produtividade de arroz aqui no estado,
e também de soja em terras baixas, e a safra da soja em geral do estado também foi muito boa, né? Então é aquilo que eu comentei, né? O arroz ele gosta de sol, então foi uma safra com bastante sol, e aquela safra eu lembro que nos meses do verão ali a gente teve chuvas abaixo da média, no geral do estado, né? Mas essas chuvas acabaram ocorrendo em momentos oportunos, né? Em que a planta precisava. Então, por isso que a gente não teve oscilação, né? Redução de produtividade nessa safra. Tivemos produtividades mesmo de culturas de sequeiro muito boas. Então, às vezes a gente se preocupa, tem uma previsão de La Niña, e a gente se apavora porque vai ser seco, enfim, vai ter perdas, mas pelos dados históricos, nem todas as safras de soja, né, a produtividade de soja sob anos de La Niña foram tão ruins assim, né? Claro, é difícil de a gente ter recordes de produtividade de culturas de sequeiro, mas em alguns anos ela acaba não havendo as quebras de safra, né, que a gente chama. Então é algo assim para a gente levar em consideração, né, não se apavorar desse prognóstico, né, de ou ficar na neutralidade ou vir a acontecer a laninha, né, então a gente vai ficar aí nesse meio termo, então acredito que vai ser uma safra um pouco mais tranquila. Obrigada, Jassana, e que venham boas notícias ao produtor gaúcho. Com certeza, né, nesse momento é o que nós mais ansiamos, né, uma safra mais tranquila e que seja uma boa safra, tanto para os que produzem arroz quanto para a soja, né? Então, foram, pelo menos as últimas 3 safras foram muito desafiadoras, então a gente espera, deseja que seja uma safra aí maravilhosa. Obrigada.